Eu estava pensando aqui, lendo esse noticiário Political, e aí a gente vê, né, notícias de tensão no poder, tensão. Brasília, e eu não estou falando da cidade de Brasília, estou falando Brasília como sinônimo do poder, podia estar falando de Washington, podia estar falando de qualquer lugar, vive em tensão constante. É como a corda de um violão, só tem som porque tem tensão. Ó, que bonito. Então, dizer que o clima em Brasília está tenso é o mesmo que dizer que o clima em Brasília está Brasília. Brasília é tensão. O clima em Brasília é tenso por razões diversas. Primeiro, pela lógica do sistema. Você tem governo, tem oposição. É uma tensão constante. Uma medida tomada pelo governo, a oposição tenta derrubar no voto parlamentar. Quando não consegue no voto parlamentar, por uma distorção nacional, manda tudo para o voto dos magistrados, leva para o Supremo, né? Qualquer governo enfrentou isso. Só que a tensão no poder não decorre só da lógica do nosso sistema, porque não está escrito em lugar nenhum que na democracia você tem só a tensão da convivência dos campos opostos, mas também não está dito lá em lugar nenhum que tem que ter fogo amigo, mas tem fogo amigo. Então a tensão e o choque se dão também nas brigas envolvendo este tal fogo amigo. Alguém que você achava que era seu aliado, ou deveria ser seu aliado, ou se comportava como se fosse teu aliado, conspira contra você. E você conspira, claro, não Felipe Bueno, não Carla Bigato, não eu, não nosso ouvinte. Não. Mesmo os ouvintes que estão trabalhando no governo não fazem isso, mas os outros que ouvem as outras rádios apenas, esses sim, esses conspiram. Sempre contra alguém que achava que você era um aliado dele, ou que deveria ser, ou que poderia ser, ou era esperado que fosse e tal. Esse fogo amigo virou uma coisa tão comum que é parte do show, né? E por causa dele, o jogo do poder cria alianças e desavenças móveis, temporárias, de ocasião. Isso tudo é normal. Pode ser considerado esquisito para quem está de fora, mas é normal. Tá bom, vai. Não vamos usar uma palavra normal. É usual, costumeiro. Era assim no passado, é assim agora, e só um bobinho, um iludido pode imaginar que, quando a gente montar o nosso governo, né, bem, a gente vai fazer uma coisa tão diferente. Não vai ter um governo com uma cerquinha branca, carneirinhos, né, cachorrinhos. O Bronx vai latir feito um cachorro bravo. Se a Carla Bigato chegar ao poder, não adianta achar que o Bronx vai se comportar como ele é hoje. Ele vai virar como é que chama? Um Rottweiler. Um monstro. Um hot dog? Não, um Rottweiler. Hot dog. E vai ter gente querendo transformar o Bronx num hot dog. Que vai dizer, esse Bronx aí fala demais com a presidenta. Vamos engavetar. Aí um dia o Bronx tá cheio de mostarda e ketchup em cima. Não, que não isso? Não, mas vivo. Porque Aí você fala, mas o Bronx, o que aconteceu? Eu não sei, fogo amigo. Foi aquele gato. O gato ali da esquina. É isso, é assim que funciona. Então, agora, as coisas ganham um ar diferente e ficam complicadas quando a guerra aparece não apenas entre os que se opõem, oposição ao governo, não apenas entre os aliados, mas eu me refiro à guerra entre pessoas que, quando brigam, nunca, e aí eu insisto, nunca termina bem. As desavenças entre quem manda e quem tem que obedecer. Aí complicou. Aí é diferente. Aí não é oposição e governo, aí não é aliado, é quem manda e quem tem que obedecer. Não acaba bem. Pessoas que chegaram à política pelo voto, quando elas trombam, não podem resolver a pendenga com demissão. Simplesmente porque um não pode demitir o outro. Podem anular um ao outro, podem vencer, podem perder, podem... Mas demissão, não. Então, o Eduardo Bolsonaro e a Joyce Hasselmann, eles não se bicam. Mas ela não vai virar a ministra do governo, do pai do Eduardo. Ele não vai ser chamado para a festa de aniversário dela. Não vai ser chamado para a festa de posse se ela vencer a eleição para a prefeitura. Mas os dois são deputados federais e vão continuar deputados federais até o fim da legislatura. Claro, se ela vencer a eleição, aí ela sai do Congresso. Mas do contrário, vão se trombar na Câmara dos Deputados até o final de 2022, até a posse, na verdade, é em 23, né, fevereiro, no caso do Congresso Nacional. Mas está acontecendo algo em Brasília, que já aconteceu outras vezes, mas está acontecendo, que é um processo de tensão provocado
pela decisão do presidente Bolsonaro de desossar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Desossar pode não ser a melhor palavra. Eu usei desossar porque sem os ossos ninguém para em pé e ele não está parando em pé. Não para em pé. Não com aquela estrutura que ele tinha antes. Tem gente que prefere falar desidratar. E aí, nesse caso, o presidente está desidratando o Guedes, está tirando a água do corpo do ministro. Mas aquele ministrão bacana, que falava grosso, está piando fino. Ele continua a ser um lutador de MMA que dá medo em todo mundo, mas fora do ringue. Dentro do ringue, todo mundo sabe que ele tomou uma surra. Pode se comportar como... Todo mundo tem medo dele, claro, né? Ele fala grosso, mas tomou um pau. Todo mundo viu o Bolsonaro cortando as asinhas dele, todo mundo viu que o cartão vermelho era pro Paulo Guedes. Não era para mim. Você pode falar o que quiser. As pessoas que são acusadas de atos de corrupção dizem que negam veementemente. Por que o ministro vai dizer, não, esse cartão vermelho era para mim? Não vai falar. E o Bolsonaro cortou as asinhas, está cortando do Guedes, pelo mesmo conjunto de motivos que leva qualquer presidente a desossar os ministros da economia. Especificamente da economia. Os outros, dane-se. Tem ministro importante num governo. Ele troca o Ernesto Araújo. O Brasil sai ganhando. Mas não muda nada, né? É que a permanência do Ernesto Araújo é tão nefasta que talvez nesse caso até melhore. Mas troca o ministro da Educação, troca o ministro da Saúde, ele botou o Pazuello. Sabe? E daí? Aí tira o Pazuello, bota um outro. Não vai fazer grande diferença. Agora, o da economia, não. Esse é... Todo mundo sabe que houve um tempo em que era o ministro do Exército, né, os militares e os outros. E já há muito tempo é o ministro da Economia e o resto. A bola contra a rapa. É o Paulo Guedes contra a rapa. Não é mais. Não é mais. A rapa tá virando. Tá virando um negócio complicado. Por quê e quais são os conjuntos de motivos que levam o presidente a desossar o ministro da Economia? Primeiro, no caso do Bolsonaro, ele estava inseguro quando ele chegou. Ele não sabia nem onde ficava o banheiro do Alvorada, não sabia onde ficava o banheiro do Planalto, tinha medo do escuro, via fantasma em tudo que é canto. E aos poucos, ele vai ganhando confiança, O Guedes era um pilar dessa confiança. Na campanha, então, a estrutura da candidatura dele cabia numa Kombi. Agora ele se desloca de Boeing. Ele começa a se sentir mais seguro para selecionar. Não é à toa que ele foi derrubando vários. Derrubou o porta-voz. Eu não preciso de porta-voz, eu porto a minha própria voz. Outro motivo, então, é a segurança. Aumentou a segurança. Se aumentou a segurança, já não preciso tanto assim. Eu já estou bem. Outro motivo é a comparação. No primeiro momento, ele deu mostras de que temia as comparações com o general Hamilton Mourão, que começou a estabelecer conexões com a sociedade. E isso ficou claro, rendeu crítica do 01, do 02, do 03, do 3 ao cubo, do 2 ao quadrado, enfim. Aí, com o tempo, ele percebeu que o Mourão seria um risco, sim, e apenas se ele ficar fraco. Apenas se ele entrar na linha de tiro de um processo de impeachment. A Lana Canepa, preciso falar isso. Toda vez... E a Joana Treptow também, as duas. Então eu quero aqui fazer o meu protesto e deixar registrado. Toda vez que tem uma reportagem, e tem tido, né? Envolvendo a palavra impeachment, porque tem o Wilson Witzel. Eu falo impeachment. Daí a Lana olha pra mim e fala assim, impeachment? Porque ela acha que eu tô falando de um jeito afetado. Mas é a única palavra que eu falo assim. Aí eu falo, mas como é que eu tenho que falar? Ela fala impeachment. Eu falo, mas que diferença faz? Não é assim que eu falo internet, Facebook, sabe? É só o impeachment. Deixa eu falar impeachment. Ela deixa, ela é boazinha, mas ela sempre olha com aquele canto de olho, sabe? E a Joana Treptow também faz isso. Você tem meu apoio. Por favor. Ainda você que fala Macron, você tem que me apoiar. Sabia que ia sobrar pra mim. Você tem que me apoiar. Mas enfim, não corre mais o risco disso aí, né? Que eu não vou falar. Mas a comparação foi pra cima do Paulo Guedes. O Bolsonaro é meio doidinho, mas o Guedes... Bolsonaro não tem juízo, mas o Guedes, esse negócio vai começando a irritar, né? Ainda mais porque o Guedes
Ele tá onde tá porque o Bolsonaro tá onde tá. Só o Guedes e os amigos do Guedes acham que aconteceu o contrário, que o Bolsonaro tá onde tá porque tinha o Guedes, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, não, vou votar no Bolsonaro por causa do Guedes. Deu musculatura, deu força, deu solidez, mas não é assim também, vai. Acho até que o Bolsonaro achou um dia que era assim, mas já não acha mais. Simplesmente não acha mais. Então, comparação, segurança. E a gente chega ao terceiro ponto, que é o problema que derruba os ministros da economia. Tem pasta que só diz sim. E tem ministro que sempre diz sim. Pasta social costuma dizer sim para o presidente. E o Onyx Lorenzoni, por exemplo, diz sim para qualquer coisa. Ri antes da piada do presidente, chora antes da história triste. Ele é uma coisa de louco. Mas não é o único que age dessa forma. Só que o Guedes chefia uma pasta que, por definição, diz quase sempre não. Talvez, no máximo. E sim, dadas as condições. Ah, se forem atendidas essas condições. Esse negócio começa a encher a paciência do presidente. Cadê o crescimento? Ah, não vem. Mas eu tenho aqui um cardápio para reduzir a aposentadoria. Então, para piorar, no caso específico do Guedes, que é cheio de iniciativa técnica, não tem sensibilidade política nenhuma, ele faz estrago diário na relação com o Congresso e provoca aqui ou ali, e aí até concorrência desleal. Porque o presidente ele tem a prerrogativa de produzir essas crises e confusões e ter um ministro criando ruído o tempo todo, irrita muito. E as ideias do Guedes são todas de cunho técnico. Ele e a equipe dele pensam e desenham soluções para resolver o problema, mas sem aquela preocupação social que é própria dos políticos, que também não estão nem aí se o problema vai ser resolvido ou não vai ser resolvido. Ele quer resolver do jeito que dê benefício político. Os políticos, e isso é um defeito comum, sempre acham que com 1 ou 2 anos eles entendem tudo de economia. De saúde também. A cloroquina, aqui eu vou ministrar aqui uma cloroquina. De saúde, de educação, e de economia então, nossa. Futebol, que o Milton Neves que se cuide. Né? Imagina o Milton Neves ministro, aguentando. Não, ninguém aguenta. Ninguém ia aguentar. Ia cortar as asinhas dele também. Bom, aí o presidente acha que entende de economia, começa a falar qualquer coisa. Veja só, a discussão do auxílio emergencial, a sequência do auxílio emergencial, que o Ministério da Economia fez as contas e disse 270. Aí o presidente falou 300. Por que 300? Da onde ele tirou R$30? É para dar número redondo, entendeu? Então por que ele não falou 310? Porque 40 é mais do que 30. É marketagem, é marketing. Mas é assim, é normal. Acontece que o Guedes e a equipe dele tomam decisões ou discutem as decisões e como a gente vive numa democracia, essas decisões vazam. Os jornalistas vão conversar, vão tentar entender o que está acontecendo. Aí o presidente enlouquece, porque sai o debate da CPMF na imprensa, que ele conhecia. Sai o debate da criação do Renda Brasil, que ele conhecia. Sai o debate da ideia da desindexação, que ele conhecia. Só que sai publicado, parece que ele não tem parte na decisão. Parece que ele não manda nada. Que os caras estão tocando a vida. Que ele é uma decoração, um bibelô. Aí vem a reação. Inevitável, vem a reação. E essa reação sempre é a reação de estou surpreso, meu Deus, não foi assim. É prerrogativa do presidente. Só que o presidente, como ele não perdeu a fantasia de controlar o fluxo da informação, porque ninguém controla, alguns presidentes acham que tudo bem, mas a maioria tem essa fantasia, precisamos controlar o fluxo da informação, mas não consegue controlar nada. Não consegue controlar o que o Guedes faz no Ministério da Economia, mas também não consegue controlar as informações que dão conta que ele já não enxerga o seu ministro do jeito que via antes, porque ele comenta com um, ele comenta com o melhor amigo, que também tem um melhor amigo, que também tem um melhor amigo, uma hora chega e já está circulando essa notícia de desconforto, né? O Guedes já não tem os ossos, isso a gente já percebeu, mas ele está respirando. Resta saber por quanto tempo isso vai durar até o Bolsonaro querer colocar ali, como fez na saúde, um cara dele. E aí é que a roda pega. O que quer dizer um cara dele? Né? Alguém que pense como ele. É um Rogério Marinho? É um gastador? É um camarada que olha para o orçamento sem devoção?
Porque Constituição e orçamento são os santos de devoção de qualquer governante. Sério. Um governante sério, que tem compromisso com o país. No que isso vai mudar. Então, importante a gente acompanhar essa relação. Ele pode trocar todos os ministros. Todos. Troca todos. Bota ator, sabe? Ator, não contra ator. Ator, eu digo, para atuar como se fosse. Bota um camarada lá que representa. Ser ou não ser, eu sou o ministro da Economia, eu sou o ministro, aliás, da Economia não, da Educação, da Saúde. Vai fazer a menor diferença, desde que não atrapalhe, desde que deixe a máquina funcionar. Agora, o da economia é um problema. E está dando ruim na economia. Vamos acompanhar isso.